Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre as propriedades da proporção. Para esta aula, trouxemos alguns exemplos ou alguns problemas envolvendo proporção. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos a seguinte situação. A razão entre as notas que João e Pedro tiraram na prova de matemática é 4/3. Sabemos que a soma das duas notas é 14. Qual é a nota de cada um? Então vamos lá. Primeiro. Então a nota de João mais a nota de Pedro é igual a 14. E diz que a razão entre as suas notas, a nota de João sobre a nota de Pedro. Razão é fração. A razão sobre a nota de João e Pedro é igual a 4/3. Então está montada a nossa proporção. A primeira coisa que temos que observar é a nossa equação. Essa equação ela está indicando uma soma. Então, nós aplicaremos as propriedades da proporção de acordo com a equação. Se a equação está dizendo que é para somar, então nós vamos somar. Agora, perceba aqui, o que nós temos? Nós temos incógnita sobre incógnita. Então, nós vamos aplicar a propriedade de cima, somando com o de baixo e dividindo pelo de baixo. Então, fica assim, J sobre P igual a 4/3. Então, como nós temos incógnita sobre incógnita, então pega o de cima mais o de baixo dividido pelo de baixo. O de cima mais o de baixo dividido pelo de baixo. Quem é J mais P? J mais P é 14. Então, substitui aqui por 14, dividido por P. 4 mais 3 dá 7, dividido por 3. Aí vamos aplicar a regra de 3 simples. P vezes 7 dá 7P. E 14 vezes 3 dá 42. Isolo P, fica 42 dividido para 7. Logo, o P é igual a 6, porque 6 vezes 7 é 42. E para nós encontrarmos agora o J, então retornamos para a equação. J mais P igual a 14. E no lugar do P, nós vamos colocar o 6. J mais 6 igual a 14. J, isolo J, é igual a 14. Aqui está mais 6, passa para o segundo membro com a operação inversa. Então, menos 6. 14 menos 6, isso aqui é 8. Logo, a nota do João é 8. E a nota do Pedro é 6. Exemplo de número 2. Exemplo de número 2 diz assim. A razão entre o salário de Renata e o de Alessandra é 5/4. Então, razão é fração. E a diferença entre os seus salários é de R$480. Determine-os. Então, vamos lá. A razão entre o salário da Renata e o salário da Alessandra é equivalente a 5/4. E a diferença é subtração entre os seus salários, o salário da Renata e o salário da Alessandra é 480. E a razão é 5/4. Então está montada a nossa proporção. Então vamos observar agora que nessa equação, a equação agora é uma diferença, uma subtração.
Nós continuamos com letra sobre letra, ou incógnita sobre incógnita, só que agora a minha equação é uma subtração, então eu vou subtrair. Então fica assim, ó, R sobre A igual a 5 sobre 4. Então vai ficar assim, ó, de cima, que é o R, menos o de baixo, que é o A, dividido pelo de baixo. E aqui, o de cima, que é o 5, menos o de baixo, que é o 4, dividido pelo de baixo, que também é o 4. Quem é R menos A? R menos A, 480, sobre A. 5 menos 4 dá 1, sobre 4. Aí vamos aplicar a regra de 3 simples. A vezes 1 dá A. E 480 vezes o 4. Então vai ficar 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 4, 16, com mais 3, 19. Então, 1.920. Então, já achamos aí o salário da Alessandra. É 1.920. Agora temos que encontrar o salário da Renata. Então, volta aqui para a equação inicial. R menos A igual a 480. Quem foi que eu encontrei? Encontrei o salário da Alessandra. Então, no lugar do A, eu vou colocar 1.920 igual a 480. Isolo R, vai ficar 480, que já está no segundo membro. E o menos 1.920 está negativo, passa para o segundo membro com a operação inversa. Então vai ficar assim, ó, 480 mais 1.920, então 0 mais 0 dá 0, 2 mais 8 dá 10, vai 1, 9 mais 4, 13, com 14 vai 1, e 1 mais 1, 2. Então 2.400. Ou seja, a Renata ganha 2.400 e a Alessandra 1.920. Exemplo agora de número 3. Exemplo de número 3 diz assim, ó, a idade de Bruno e a de Vitória somam 48 anos. A idade de Bruno e a idade de Vitória somam 48 anos. Sabendo-se que a idade de Bruno está para 4, assim como a de Vitória está para 2, determine a idade de cada um. Então, a soma dá 48. Então, a idade de Bruno mais a idade de Vitória é igual a 48. E diz que a idade do Bruno está para 4, está para, é sobre. Então, se a idade do Bruno está para 4, significa dizer que a idade do Bruno está dividindo para 4, sobre 4. Assim como é o sinal de igualdade. A idade de Vitória está para 2. Pronto, montamos aqui a nossa proporção. Aí vamos lá, a nossa equação está somando. Então, há uma soma entre o B mais o V. A idade do Bruno mais a idade da Vitória. E o que nós temos aqui? Nós temos incógnita na frente de incógnita. Vamos aplicar essa soma agora, de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então fica assim, ó, B sobre 4 igual a V sobre 2. Então, de cima com o de cima, B mais V, sobre o de baixo com o de baixo, 4 mais 2. E aí, na hora de igualar, eu escolho qual das duas eu vou igualar. Vou igualar a primeira, B sobre 4. Aí, quem é B mais V? B mais V é 48, sobre 4 mais 2, que dá 6, igual a B sobre 4. Eu posso aqui dividir o 48 por 6. 48 dividido por 6, isso aqui vai dar 8. Então, 48 dividido por 6 dá 8, fica 8 igual a B sobre 4. Aqui embaixo não ficou nada, eu coloco 1. E aí eu faço a regra de 3 simples. Uma vez o B dá B,
E 8 vezes o 4 dá 32. Então, o Bruno tem 32 anos. Agora vamos encontrar a idade da Vitória. Então, vamos lá. A idade do Bruno mais a idade da Vitória é igual a 48 anos. Quem foi que eu encontrei? A idade do Bruno. Então, 32 mais V igual a 48. Isolo V, fica 48. Aqui está positivo no primeiro membro. Passa para o segundo membro com a operação inversa. Então, vem para cá menos 32. V é igual a 48 menos 32. Isso aqui vai dar 16. Então, 8 menos 2 dá 6. 4 menos 3 vai dar 1. Encontramos aí a idade do Bruno e a idade da Vitória. Exemplo de número 4 agora. Exemplo de número 4. A diferença entre dois numerais é igual... A diferença entre dois numerais é igual a 8. E o primeiro está para 5, assim como o segundo está para 3. Quais são esses numerais? Então, nós temos dois numerais. A diferença entre eles, x menos y, é 8. E o primeiro, que é o x, está para 5, assim como o segundo está para 3. Então, normalmente, vamos observar a nossa equação. A nossa equação está subtraindo, então nós vamos aplicar aqui a subtração. Perceba que nós temos agora incógnita na frente de incógnita. Então, de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. X menos y sobre 5 menos 3. E na hora de igualar, nós escolhemos uma das duas. Eu vou escolher a primeira. X sobre 5. Aí, quem é x menos y? X menos y é 8, então fica 8 sobre. Quem é 5 menos 3? 5 menos 3 é 2. Igual a x sobre 5. 8 divide por 2, então dá para simplificar. 8 dividido por 2 dá 4, igual a x sobre 5. Aqui embaixo não tem mais ninguém, então coloca 1. 1 vezes o x dá x, 4 vezes o 5 dá 20. Então, meu x é igual a 20. Então, eu encontrei o x. Agora, para encontrar o y, então eu pego novamente a equação, x menos y igual a 8. No lugar do x, eu vou colocar o 20. 20 menos y igual a 8. Observa que o meu y aqui está negativo, então eu vou isolar ele negativo. Menos y igual a 8. E aqui está positivo, vem para cá negativo. Eu poderia também pegar esse 8 que está positivo no segundo membro, passar para o primeiro membro negativo, e esse y que está negativo passar para o segundo membro positivo. Menos y igual. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto, é o 20. 20 menos 8 dá 12. Como a minha incógnita ficou negativa e letra não tem sinal, então nós temos que alterar esse sinal multiplicando por menos 1. Então, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Então, achamos aí o valor do y, que é 12. Agora vamos para o exemplo 4. Vou apagar aqui. Aliás, exemplo 5, né? Vamos para o exemplo de número 5. Exemplo de número 5 agora.
Exemplo de número 5 diz assim: o produto entre dois numerais é igual a 72. O primeiro está para 4, assim como o segundo está para 2. Quais são esses numerais? Então, foi dado o produto é multiplicação, o produto entre dois numerais é 72, o primeiro está para 4, assim como o segundo está para 2. Então, montamos aí a nossa proporção. Produto de dois numerais igual a 72. O primeiro está para 4, está quer dizer sobre, assim como é igualdade, o segundo está para 2. Então, nós vamos agora pegar x sobre 4 igual a y sobre 2. E vamos aplicar o numerador com numerador, denominador com denominador. Como a nossa equação trata-se de uma multiplicação, nós vamos multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, x vezes y, e aqui 4 vezes 2. E na hora de igualar, nós escolhemos uma das duas. Eu vou escolher a primeira, x sobre 4. E você tem que elevar ao quadrado. Então, quando se tratar uma proporção do produto, essa razão que você escolher para igualar, você tem que elevar ao quadrado. Quem é x vezes y? X vezes y é 72. 4 vezes 2 dá 8. X elevado ao quadrado dá x ao quadrado. A incógnita elevada ao quadrado dá a própria incógnita ao quadrado. 4 elevado ao quadrado dá 16. 72 divide por 8, que dá 9. Igual a x ao quadrado sobre 16. E aqui embaixo ficou 1. Fazendo a regra de 3 simples, uma vez o x ao quadrado dá x ao quadrado. 9 vezes o 16 dá 144. O que eu farei agora? Eu tenho aqui uma potenciação, eu vou usar a operação inversa, a operação contrária da potenciação, que é a radiciação, ou seja, esse 2 aqui, que é o quadrado, ele vai virar a raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Volta-se para a primeira equação e substitui o x, que nós encontramos que foi 12. 12 vezes o y dá 72. E isola o y, 72, dividido para 12. Y é igual a 6, porque 6 vezes 12 é igual a 72. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua dúvida. Se vocês ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.